Fala galera do Avanço Med, tudo certo com vocês? Espero que vocês estejam em casa e vamos dar prosseguimento ao nosso ano. Bem, na aula de hoje vamos trabalhar com função do primeiro grau e técnicas de resolução de problemas de função do primeiro grau. É importante sabermos que a função do primeiro grau ela está na competência 5 da prova do Enem. Dentro dessa competência 5, abordamos funções de primeiro grau, segundo grau, exponencial, logaritmo. Podemos até ter funções modulares, que é pouquíssimo comum dentro do vestibular. E além disso, na competência 5, aparece, por exemplo, coisas que nós podemos equacionar. Até mesmo as fórmulas de PA, de PG, sistemas lineares, estão todos eles na competência 5. A função do primeiro grau, em especial, muitas vezes utilizamos como técnica de resolução a semelhança de triângulos, que está lá na competência 2, ou mesmo a proporção, que está na competência 3. Só que a função propriamente dita está na competência 5. Se a análise do gráfico é o elemento mais importante da prova, a gente tem que a análise de gráficos e tabelas está na competência 6. Só que de uma maneira geral, podemos dizer que a função do primeiro grau é um assunto onde, na sua maior parte, encontra-se na competência 5. Beleza? Então vamos lá. Então, nesse primeiro momento, eu vou falar um pouquinho sobre a função. A gente vai relembrar como é que funciona a função do primeiro grau, sobre coeficientes, análise de corte dentro do plano cartesiano e depois vamos falar sobre técnicas de resolução e farei alguns exercícios com vocês, beleza? Então, vamos lá. Então, como é que funciona isso? Função do primeiro grau. Então, a função do primeiro grau, nós sabemos que ela pode se comportar como f de x ou y, né? Então, todas as funções, podemos dizer que f de x ou y é igual a x mais b. Nós temos que, pelo conceito básico de função, quem está em função de alguém ou de alguma coisa. E, nesse caso, o y está em função do x. Por isso que, para falarmos de funções, sempre o y tem que estar isolado. Sempre está no primeiro membro. Bem, dentro da função do primeiro grau, nós sabemos que o a é chamado de coeficiente angular. Nós temos aqui o nosso coeficiente angular. Então, normalmente ele tem a ver com alguma coisa ligada à inclinação da nossa função. Já o nosso b é o que nós chamamos de coeficiente linear. Então, está aqui o nosso coeficiente linear. A primeira pergunta que eu faço é: será que na prova do Enem vai aparecer dado coeficiente angular ou dado coeficiente linear? Não. Pode até aparecer, mas raramente, nunca vi numa prova falarmos sobre coeficientes angulares ou coeficientes lineares. Normalmente, esses coeficientes, eles são tratados como taxa de variação. Então, nós temos aqui uma taxa de variação, que de acordo com x ele vai aumentando ou diminuindo, né? E nós temos aqui o coeficiente fixo. Então, nós temos aqui tudo ligado à parte variável da função, tem a ver com o coeficiente angular. E tudo que está fixo dentro da função tem a ver com o coeficiente linear. Então, por exemplo, vamos supor que eu montei um determinado negócio. Então, dentro do meu negócio, eu tenho um valor aqui que eu gasto mensalmente, que é um valor variável, né, em função do x. Então, quando eu trabalho com o meu negócio, independente se eu vou abrir as portas ou não, eu tenho que pagar luz, tenho que pagar aluguel, eu tenho que pagar condomínio, tem uma série de taxas que nós temos ali. Ainda que eu gaste pouquíssima luz ou não gaste nada, existe uma taxa mínima para isso. Então vamos supor que independente, vamos nem falar sobre a luz, vamos pensar apenas no aluguel e no condomínio. Independente se eu vou abrir a minha loja ou não, nós temos um custo aí fixo inicial de R$ 2.500. A partir daí, nós temos aí um custo variável em função do número de mercadorias que eu vou vender, né? Obviamente que depois eu vou lucrar um determinado valor. Então, nós temos aqui que para cada peça que eu vou adquirir, ela me custa do fornecedor, vamos supor que R$20. Ok? Então, obviamente que depois eu vou botar um valor em cima disso. Então, nós temos aqui que esse é o valor do que nós vamos ter mensalmente, que é o valor de R$2.500, e cada peça que eu adquiro para poder vender, ela tem um valor de R$20. Então, nós temos aqui uma parte fixa e uma parte variável, né? Um outro exemplo que a gente pode dar em relação a isso é, por exemplo, no táxi. Quando a gente fala sobre o valor arrecadado de um taxista, vou utilizar a mesma nomenclatura, né?
Vamos supor que eu vou pegar um táxi, eu vou daqui e vou andar a 10 km, ou vou andar a 30 km. Nós temos aí que ao entrarmos no táxi, existe um valor fixo, que é chamado de bandeirada. Então vamos supor que fosse R$6. E vamos supor que esse valor vai sendo acrescido a partir do momento que a minha distância vai aumentando. Então vamos supor que acresce 75 centavos a cada quilômetro que nós vamos andando. Então nós temos que o valor fixo é os R$6, que é o nosso coeficiente linear, e o valor variável é os 75 centavos, que vai aumentando em função dos quilômetros rodados. Então quando a gente fala sobre fixo e variável, isso quer dizer sobre coeficiente angular e coeficiente linear. Então dificilmente vocês vão ouvir numa determinada prova do Enem, da UERJ, ou qualquer outra prova, até mesmo nos vestibulares de São Paulo, sobre coeficiente angular e coeficiente linear. Eles falam sobre coeficiente variável ou taxa variável, coeficiente fixo e taxa fixa, ok? Então deixa eu apagar aqui, que foi um exemplo para a gente falar de como isso aqui funciona, né? Bem, então nós sabemos que dentro da função do primeiro grau, o A está ligado ao coeficiente angular. O que ele quer dizer sobre isso? Nós temos que toda vez que o A ele é positivo, automaticamente a minha função ela é crescente. E se o A ele é negativo, nós temos aqui a função ela é decrescente. Beleza? Nós sabemos também que quando A é igual a zero é constante, mas daqui a pouco vou falar sobre isso. Então primeiro nós vamos ver aqui sobre as funções que são chamadas afins, que são de características crescentes e decrescentes, né? Essas duas funções, elas são facilmente contextualizáveis com várias outras coisas, não com outras ciências, né? Não só com a matemática, como a física, a química, dentre outros, tá? Nós temos aqui, toda vez que o coeficiente angular ele é positivo, a minha função ela tem uma determinada característica, e essa característica é sempre crescente, que tem esse formato. O que é característica crescente? Conforme o meu x vai aumentando, o meu y, que é a função, ela vai aumentando proporcionalmente, ok? Já na função que ela é decrescente, que tem mais ou menos essa característica, a partir do momento que o meu x vai aumentando, o meu y vai diminuindo. Então, pela característica do y, da função, é que nós vamos determinar que a função é crescente ou decrescente. Bem, então esses aqui são os esboços, né, de uma função crescente ou uma função decrescente. Dentro dessas funções, quando elas intersectam o eixo x ou y, elas têm uma determinada ligação com o número zero, né? Toda vez que intersectam o eixo y, o x ele não está nem positivo nem negativo. Aqui nesse ponto o x está igual a zero. O mesmo acontece aqui. Então, se o x está igual a zero, 0 vezes a dá zero, só sobra o b. Então, esse cara aqui é o nosso coeficiente linear. Então, o coeficiente linear é facilmente visualizável dentro da função a partir do momento que eu olho para o gráfico e eu perceba onde ele está cortando o eixo y. Então, o y, o corte dele, eu consigo visualizar o b. Uma vez que a gente tem um corte no eixo x, nesse ponto daqui é o y que está igual a zero. Então, se o y está igual a zero, é o que nós chamamos de zero ou raiz da função. Então, quando a função assume o valor zero, então y é igual a zero. A partir do momento que a função assume o valor zero, então nós temos que o ax mais b sendo igual a zero, ax é igual a menos b e x é igual a menos b sobre a. Então, esse menos b sobre a, não há necessidade de vocês gravarem como uma fórmula, basta lembrar que eu tenho que igualar a função a zero para determinarmos o corte no eixo x. Então, nós temos aqui o menos b sobre a, e aqui é o nosso menos b sobre a. Então, a gente tem aí as características principais da função. Ao analisarmos a função, só de olhar para ela, a gente sabe se ela é crescente, decrescente ou eventualmente constante. Sabemos pelo corte no eixo y, o coeficiente linear, e pelo corte no eixo x, que é menos b sobre a, justamente porque a função assume valor zero. Então, só para a gente completar aqui, uma vez que o a vale a zero, 0 vezes a, zero só sobra o b, coeficiente linear, né? Então, essa função que nós chamamos de função constante. Ok? Essa função, normalmente, ela não está junto às funções afins, porque ela não varia em relação ao x, né?
Então, para qualquer x, ela tem sempre o mesmo y. Então, ela é uma função que normalmente ou é paralela ao eixo x, ou ela pode ser até coincidente ao eixo x, tá? Então, nós temos aqui que a função, ela normalmente é paralela ao eixo x. Aqui, quando a gente faz o estudo das funções, a gente vai ver justamente as funções y igual a 3, y igual a 4, são as funções constantes. Até eu tenho um exercício no capítulo de vocês que fala sobre x igual. Isso não vai ser uma função? Não vai ser uma função, porém será uma reta. E a gente vai comentar sobre essa relação da reta, só que não a função, ok? Então nós temos aqui as características principais da função. Então como é que a gente analisa o esboço rápido de uma função polinomial do primeiro grau? Então, por exemplo, se eu tenho y igual a 2x menos 5. Ao analisarmos essa função, nós já sabemos de cara que o coeficiente angular sendo igual a 2 é uma função crescente e que esse cara daqui, que é o menos 5, é aonde intercepta o eixo y. Então, essas características básicas, a gente consegue fazer a percepção só de olhar para a função, ok? Então, não precisa saber sobre coeficiente angular ou linear. Eu sei que ela é crescente e corta o eixo y menos 5. Ao igualarmos essa função a zero, a gente vai descobrir o zero da função. Então, 2x menos 5 igual a zero, vai ficar 2x é igual a 5, x é igual a 5 meios, ou 2,5, né? Então, nós temos aqui uma função que ela é crescente, porque o a é positivo, intercepta o eixo x no 5 sobre 2 e o eixo y no menos 5. Então, o esboço dessa função é mais ou menos nesse formato. Então, aqui x, aqui y, corta aqui mais ou menos no 2,5, que é 5 sobre 2, e corta aqui mais ou menos no menos 5. Ok? Então, a gente consegue um esboço rápido de uma função, né, só prezando justamente pelos cortes nos eixos cartesianos. Tá? Uma vez que a gente tem a função y é igual a menos, vou botar menos 3x mais 1. Menos 3x mais 1. Então, aqui nesse caso, nós temos que o coeficiente angular é negativo, logo na função decrescente, corta o eixo y no 1, né? Então, ao igualarmos essa função a zero, a gente vai ter um corte no eixo x, o zero da função. Então, igualando aqui a zero, vai ficar menos 3x é igual a menos 1, multiplicando os dois lados menos 1, x é igual a 1/3. Então, o esboço desse gráfico aqui é da seguinte maneira. Ela vai cortar num x bem pequeno, 1/3, e vai cortar num y igual a 1. Então, corta aqui no 1, corta aqui no 1/3. Ok? As funções que são constantes, elas são mais fáceis de serem visualizadas, né? Então, por exemplo, essa daqui eu poderia dizer que é y igual a 1. Poderia botar uma outra função um pouquinho mais acima dela, y igual a 2. Uma outra função aqui em cima, y igual a 3. Ou seja, como ela não tem coeficiente angular, ela não forma ângulo em relação ao eixo x. Então, o tempo todo ela é constante. E existe o caso especial, que ela não é paralela ao eixo x, que é uma função constante exatamente em cima do eixo x, né? Que seria, no caso, y igual a 0. Tal como eu posso ter outras retas aqui embaixo também, né? Então, posso ter y igual a menos 1, y igual a menos 2 e assim por diante. Ok? Então, nós temos aí as características básicas da função número grau, em funções crescentes, decrescentes e constantes, onde a definição de crescente, decrescente e constante é pertinente apenas ao coeficiente angular, né? A parte que é variável. A parte fixa, ela está responsável justamente no ponto de partida da função, que muitas vezes tem uma ligação com a parte da física, né? E essa função número grau, ela é facilmente contextualizável com a estrutura da física com S igual a S0 mais VT, né? Então, na física, o que se assemelha até um gráfico, né? Tem um pequeno detalhe que, por exemplo, essa parte de trás do x, ela não se apresenta justamente porque o x, no caso aqui, é um tempo, e seria um tempo negativo. Então, no próximo quadro, eu vou fazer uma ligação direta entre a estrutura da função horária S igual a S0 mais VT, juntamente com a função número grau, beleza? Até daqui a pouco. Vamos lá, galera. Então, dando prosseguimento à nossa aula, a gente vai falar sobre a estrutura do coeficiente angular e fazer um paralelo com a física, como eu falei anteriormente, né? Então, no nosso tópico aqui, vamos comentar sobre
o coeficiente angular, nosso A. Bem, nós temos que o coeficiente angular da função do primeiro grau, ele pode ser definido de várias formas distintas, né? A estrutura do A pode ser dada pela tangente do ângulo de inclinação com o eixo x, como pode ser também a variação do y sobre a variação do x, a famosa ΔY sobre ΔX. Bem, essa estrutura de ΔY sobre ΔX é bastante comum na física, né? Uma vez que na física, quando a gente fala sobre velocidade média, a gente já está acostumado a dizer que é ΔS sobre ΔT, né? Então, como a gente falou anteriormente, como a função do primeiro grau y é igual a ax mais b, ela se assemelha à estrutura S é igual a S0 mais VT, né? O S0 é o nosso coeficiente linear e a velocidade é o nosso coeficiente angular. Então, como a gente tem que na estrutura da velocidade é ΔS sobre ΔT, o S na matemática é o Y e o X é o T, né? Então, ΔS sobre ΔT será substituído por ΔY sobre ΔX. Então, essa estrutura do coeficiente angular, ela é, na verdade, uma estrutura matemática, que na física se aplica para uma determinada coisa, né? Então, nesse caso aqui, para a relação entre espaço e tempo. Como é que funciona isso na prática? Quando a gente tem uma estrutura de uma função do primeiro grau, e muitas vezes a gente tem que determinar o ângulo de inclinação baseando-se no coeficiente angular, nós precisamos de, no mínimo, 2 pares ordenados. Então, com 2 pares ordenados, a gente consegue definir rapidamente, né, o coeficiente angular da nossa função. Então, nós temos aqui, vou estruturar que a gente tenha 2 pontos, que eu chamarei de A e B. O ponto A de coordenadas XA e YA. E o ponto B de coordenadas XB e YB. Ok? Então, nós temos aí que a estrutura do coeficiente angular que eu falei com vocês, ela será dada a partir da tangente do ângulo. Então, a gente vai perceber o seguinte, que aqui, ao fecharmos um triângulo, é um triângulo retângulo. Por aquele conceito de retas paralelas cortada por transversal, o ângulo de inclinação dessa função para com o eixo x, que no caso aqui eu chamei de θ, é o mesmo ângulo que apresenta-se aqui, né? E uma das razões trigonométricas que a gente tem, que a gente usa bastante, né, além do seno e cosseno, é a tangente. E a tangente é definida por o cateto oposto, que nesse caso aqui é YB menos YA, e o cateto adjacente, que no caso aqui é o XB menos XA. Então podemos dizer que a tangente de θ, aqui vou botar aqui embaixo, a tangente de θ é cateto oposto YB menos YA sobre XB menos XA. Ou seja, é o que nós chamamos de ΔY sobre ΔX. Então, nesse caso daqui, sempre que a gente faz ΔY sobre ΔX, automaticamente a gente consegue definir o coeficiente angular da nossa função. Ok? Então, dentro dessa função, né, a gente pode estruturar sempre o coeficiente angular dessa maneira, e pelo corte no eixo Y, a gente já tem um coeficiente linear, que geralmente na física é um ponto de partida, é o nosso S0, beleza? Então, eu vou utilizar um exemplo aqui, como a gente possa definir rapidamente isso e técnicas de solução de um determinado problema, ok? Então, vamos lá. Então, vamos supor que no nosso problema aqui, eu tenho a função y é igual a 2x mais 1, ok? Então, vamos supor que eu vou utilizar o problema de trás para frente, frente para trás, tá? Para que vocês possam ver como funcionaria isso na prática. Então, eu vou escolher alguns pares ordenados dessa função, ok? Então, eu sei que essa função ela é crescente, sei que ela corta o eixo y no 1, vou pegar pares ordenados aleatórios. Então, deixa eu pegar aqui, primeiro par ordenado. Vou pegar 1, ao substituir 1 aqui, 2 vezes 1, 2 mais 1 dá 3. Deixa eu ver aqui.
Então nós temos aqui 1, 2, 3. E vamos pegar o par ordenado. Deixa eu botar 3. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7, né? Então deixa eu ver aqui. 3, 4, 5, 6, 7. Então, vou pegar aqui o par ordenado. 1 e 3. 3 e 7. Então, agora a gente vai fingir que a gente não conhece aquela função, né? Então, nós temos aqui a estrutura de uma função do primeiro grau, crescente. Perceba que se eu prolongasse aqui, cortaria exatamente no 1, né? Que é o nosso coeficiente linear. Vou parar antes para não induzir, né? Caso a gente tivesse isso na prova. Então, nós temos aqui que, baseando-se nessa função, a leitura do gráfico, né? Que é uma das estruturas até da competência 6 da prova do Enem, ela deve ser vista de forma que, essa função é crescente ou decrescente? O que a gente quer dentro dessa função? Se na função quisesse um par ordenado aqui, dentro do nosso problema, a técnica de resolução seria a partir de uma semelhança de triângulos. Só que no primeiro momento a gente quer saber quem é essa função. Então vou utilizar 3 metodologias distintas para poder fazer isso. Então vamos lá. A primeira metodologia para poder saber quem é essa função, então finge que eu não sei que função é essa, ok? É a utilização de um sistema linear que apresenta-se lá no capítulo 8 da apostila de vocês, para poder resolver um sisteminha achando o valor de A e B e, consequentemente, acharmos a função. Então, se a gente sabe que é uma reta, a gente sabe que a estrutura é y é igual a x mais b. Então, sei que essa estrutura é válida. Então, nós temos aqui que os pares ordenados que estão presentes dentro do plano cartesiano são eles 1 e 3, 3 e 7. Então, a primeira metodologia, a metodologia que ela é ok, eu particularmente acho que é uma metodologia demorada e para a prova do Enem, em especial, ela não é boa. Por quê? Porque ela demora muito, demanda muito tempo. Então, por mais que você seja um expert em sistema linear, eu não acho uma metodologia boa. Bem, então aqui dentro desse sistema nós temos o par ordenado, ele é definido como xy. O y do primeiro ponto, ele vale 3. É igual a ax mais b. E no segundo ponto, nós temos que o y vale 7 e o x vale 3. Ax mais b. Então, ao arrumarmos esse sistema, 1 vezes a mais b é igual a 3 e o outro é 3a mais b é igual a 7. Nesse caso, dentre todas as metodologias que nós conhecemos de sistema, sempre o método da adição é o mais fácil de todos. Por quê? Porque como b é um valor fixo, ao multiplicarmos qualquer uma das duas linhas por menos 1, nós vamos ter um b positivo e um b negativo, e consequentemente eles vão cortar. Então, sem dúvida alguma, o método da adição é o método que deve ser aplicado nesse caso daqui. Então, percebam que aqui, ao multiplicarmos toda a primeira linha por menos 1, ao somarmos o b vai embora. Então, aqui vai ficar 2a é igual a menos 3 com 7 dá 4, a é igual a 2. Então, achamos o coeficiente angular da nossa função, a gente finge que não sabia disso. Então, ao utilizarmos esse valor em qualquer uma das duas linhas, vamos achar o valor do b. Vou jogar aqui na primeira linha. Então, aqui eu tenho que a mais b é igual a 3. Né? Primeira linha. Como a vale 2, jogando para lá, nosso b vale 1. Então, achando o valor de a e b, consequentemente, eu acho minha função. Então, a nossa função ela é y é igual a 2x mais 1. Então, a metodologia que ela é, ok, nada demais, utiliza o sistema, é uma metodologia de segurança, mas não é a melhor metodologia, por exemplo, para a prova do Enem, ok? A segunda metodologia é a que nós esperamos do candidato para poder fazer a prova do Enem, de uma forma rápida, prática, e muitas vezes só de utilizar o conceito do coeficiente angular, isso é suficiente para poder matar a questão. O cara olha lá, já matou. Em algumas vezes você fica entre duas múltiplas escolhas, que é algo bom, né? Porque se você tinha 5 múltiplas escolhas e você ficar entre duas, então até a tua chance de acerto é de 50%. Se você olha o gráfico da função, analisa o coeficiente linear, muitas vezes você já mata a questão também. Então como é que a gente faz isso de uma forma prática? A gente sabe que o coeficiente angular, ele é ΔY sobre ΔX.
Então, a variação do y sobre a variação do x. Então, pegando aqui, eu vou fazer esse menos esse. Então, aqui eu tenho 7 menos 3 sobre 3 menos 1. 3 menos 1. Então, eu fiz y2 menos y1, x2 menos x1. Ou a e b, tanto faz. Então, nós vamos ter aqui 4 sobre 2, que é igual a 2. Então, não dá nem para comparar as duas metodologias, porque a segunda metodologia, disparado, é que resolve mais fácil, baseando-se no conceito do coeficiente angular. Então, você já sabe que o coeficiente angular aqui, de antemão, ele vale 2. Ah, mas eu não achei o coeficiente linear, o b. Pô, não tem problema nenhum. Você escolhe qualquer um dos dois pares ordenados, joga na função e a função ela vai te devolver o b. Então, por exemplo, se eu jogar o primeiro par ordenado, que é o par ordenado 1 e 3, vai ficar 3, que é o y, é igual a 2 vezes o x, que é 1, mais b. 2 vezes 1, 2. Passo para cá, fica negativo. O b vale 1. Achou já o b, obviamente achei a minha função. Então, essa função que a gente espera, ela é y igual a 2x mais 1. Então, essa é a metodologia para o candidato que quer passar para a prova do Enem. Então, ele deve utilizar direto o coeficiente angular, ΔY sobre ΔX, para poder acelerar a sua questão, uma vez que ele queira saber qual é a função determinada pelo gráfico. Se ele não quer saber, ele quer saber o par ordenado, uma outra metodologia que nós vamos falar no futuro. Tá? Bem, existe uma outra terceira solução que utiliza o tratamento da equação da reta. A gente vai deixar isso mais para frente, porque utiliza-se o método com o determinante, né? É importante saber que dentro da equação da reta existe a equação reduzida da reta e a equação geral, né? Então nós temos aqui equação da reta. Dentro da equação da reta, que dentro do formato reduzido é muito parecido com a função número grau, reduzido. Ela é da estrutura y igual a mx mais n. Então, obviamente que o m vai ser o quê? Coeficiente angular, n é o coeficiente linear. Dentro da equação reduzida, a gente consegue falar o seguinte, vou botar formato reduzido mesmo. Dentro dessa equação reduzida, nós temos que toda vez que o coeficiente angular ele é igual, essas retas possuem o mesmo grau de inclinação. Consequentemente, elas são paralelas. Então, por exemplo, se eu tenho a função y igual a 2x mais 5, y igual a 2x mais 1, então nós temos que o coeficiente linear é diferente, porém o coeficiente angular é igual. Consequentemente, elas são paralelas entre si. E existe um outro conceito que diz que, a partir do momento que o produto dos coeficientes angulares é igual a menos 1, elas são perpendiculares, ou seja, formam ângulos de 90 graus. O que significa isso? Por exemplo, eu tenho a função que o coeficiente angular vale 2 e a outra vale menos meio. Quando você multiplica 2 com menos meio, o produto dá menos 1. Então, toda vez que o produto de coeficientes angulares dá menos 1, consequentemente, elas são perpendiculares. Então, basta saber que os coeficientes angulares devem ser um o inverso negativo do outro. Como assim? 3 e menos 1 terço. 4 e menos 1 quarto. 8 terços e menos 3 oitavos. Então, você inverte e troca o sinal, automaticamente nós temos retas que são perpendiculares. E o outro formato aqui, que é o formato geral da equação da reta, ela é do tipo ax mais by mais c igual a zero. E esse formato daqui, que é o Ed às vezes gosta de trabalhar, ele é obtido a partir do cálculo determinante. Então você joga no determinante e sai também a equação da reta, só que você, isolando o y, você pode ter o formato reduzido, consequentemente a função número grau. Como é que é esse formato geral? Existe um padrão, né? Por determinante, que você põe xy 1, 1, pega esse determinante igual a zero. Tá, e o que mais a gente completa nesse determinante? Aqui a gente põe os pares ordenados. Então, no caso aqui, vou botar como se fossem os pares ordenados do nosso problema, que é 1 em 3 e 3 e 7. Então, seria 1 em 3 e 3 e 7. A gente sabe que para o cálculo de determinantes o determinante de matriz 3 por 3, a gente tem que repetir as duas primeiras colunas e aplica a regra de Sarri. Então, se você tiver a curiosidade de saber como funciona essa terceira técnica, basta resolver esse determinante igualado a zero, que você vai ter a equação geral, isolando o y, vai ter a equação reduzida, ou seja, você vai ter a mesma solução que a gente teve aqui, só que por uma metodologia um pouco diferente. Então, no que a gente trata em relação à forma do formato do Enem, a metodologia número 2, disparada, é a melhor metodologia.
se você não tem tanta segurança assim, vai gastar um pouco mais de tempo, porém a metodologia número 1 é uma metodologia razoável que utiliza o sistema linear, beleza? Então até daqui a pouco, próximo quadro. Valeu! Vamos lá, avanço médio. Dando prosseguimento aí, vamos comentar sobre uma questão na página 51 da apostila de vocês, que ele fala sobre 5 retas e pergunta qual delas não representa o gráfico de uma função polinomial do primeiro grau. Então nós temos aqui, página 51, exercício número 6. Então nas retas nós temos R1 é 2x mais 3y igual a 5, R2 é menos x mais 1/3 de y é igual a 2, R3 temos y igual a x, R4 2x igual a 5 e R5 nós temos x menos y é igual a 0. Então essa questão é interessante, então vocês vão perceber que existe uma aula que dá para fazer só com essa questão, né? Então nós temos aqui que elas muitas vezes estão num formato diferente, estão no formato de equação geral da reta, né? Então essa daqui é uma função do primeiro grau, isso aqui representa a função do primeiro grau, essa representa a função do primeiro grau e essa aqui também representa uma função do primeiro grau. Para ser função tem que ter necessariamente o y, porque o y está em função do x. Então essa daqui, né, é a nossa reta que não é uma função do primeiro grau, por mais que ela seja uma reta. Então essa daqui, obviamente, não representa uma função, que é a resposta do nosso problema. Só que por trás desse problema, acabou que todos os dados que foram escolhidos aqui, eles foram bem interessantes, né? Ele poderia falar sobre retas crescentes, decrescentes, constantes, dentre outras coisas. E a gente vai fazer alguns comentários, né? Então, quando a gente fala sobre equação geral, normalmente ela está nesse formato ou igualada a zero, né? Então, nós temos aí que R1 poderia ter o formato 2x mais 3y menos 5 igual a zero, né? Que também é um formato chamado formato geral. Ax mais by mais c igual a zero. E uma vez que a gente queira tornar o formato reduzido, para se tornar igual à função do primeiro grau, é só basta isolar o y, né? Então, a gente tem aqui 3y é igual a menos 2x mais 5. Ao passarmos o 3 para lá, ficar ele dividindo, só que eu vou botar ele em duas partes, tá? Para a gente diferir aqui o coeficiente angular e o coeficiente linear. Então, o coeficiente angular aqui é negativo, a função decrescente, coeficiente linear, onde corta o x e y, que é em 5/3. Então, a função clássica, né, do primeiro grau, que tem todos os coeficientes na rua, tranquilo. O mesmo acontece aqui na reta número 2. A reta número 3 eu também vou chamar atenção, porque essa reta ela é bastante comum dentro da matemática, chamada de função identidade. A função identidade ela tem várias serventias. Uma delas é na parte de inversão de funções, ok? Então deixa eu chamar atenção aqui para R3, que é a nossa reta função do primeiro grau, que é a nossa função identidade. Essa função aqui, ela quando esboçado o seu gráfico, né, é uma parada bem interessante, que vale o comentário. Essa reta é chamada de reta bissetriz aos quadrantes ímpares. Nós temos aí que dentro do plano cartesiano, a relação de quadrantes é idêntica à parte trigonométrica, né? Que você tem primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Então, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante dentro do plano cartesiano, e essa reta ela é bissetriz aos quadrantes ímpares. Sendo bissetriz aos quadrantes ímpares, primeiro, o ângulo de inclinação aqui é de 45 graus, né? Lembrando que se o coeficiente angular é a tangente do ângulo, a tangente de 45 vale quanto? 1. Então é como se fosse y igual a 1x, que é o y igual a x. E para qualquer valor que eu assuma em cima dessa reta, x igual a 1 tem o y igual a 1, x igual a 2, y igual a 2, x igual a 3, y igual a 3. Então essa reta daqui é uma reta especial que é chamada de função identidade. Essa função identidade ela é legal porque quando nós falamos sobre funções que são inversas uma da outra, né, chamada f menos 1 de x,
Ao pegarmos uma função qualquer, vou pegar aqui uma função nesse formato, que eu vou chamar de f de x, a função que é dita inversa da outra, ela é espelhada em relação à função identidade. Então aqui você vai pegar a função identidade e vai fazer um espelho. Não ficou muito bom não. Então nós temos aqui f menos 1 de x. Então quando cai na prova, dado o gráfico da função, dado o gráfico fulano de tal, determine o gráfico da função inversa. Para determinarmos o gráfico da função inversa, você traça uma função identidade, que é essa y igual a x, e faz algo simétrico. Tenta imaginar algo simétrico ou traça mesmo algo que fosse simétrico em relação, como se fosse um espelho aqui. Então, a simbologia da função inversa é f menos 1 de x, importante também para a prova, ok? Bem, chegaremos agora então na resolução da questão, né? Existem dois modelos de reta, que um deles é função e o outro não é função. Uma delas é y igual e a outra x igual. Consequentemente, uma é a função constante, a outra não é a função, tá? Então, vamos lá. Então, aqui eu vou botar retas que são paralelas ao eixo x e retas que são paralelas ao eixo y. Essas aqui são chamadas de função, as outras não. Tá? Então, aqui, como eu botei no outro quadro, y igual a 1, y igual a 2, y igual a 3, y igual a menos 1, y igual a menos 2. Se fosse uma reta em cima do eixo x, seria y igual a 0. Tá, mas por que essa é uma função? Pela definição, cada domínio, cada x tem que ter uma e somente uma imagem. Então, ao pegarmos, por exemplo, para x igual a 1 aqui, o y correspondente aqui seria 1. Para x igual a 2, o y correspondente seria 1 também. Para x igual a 3, aqui o y correspondente também seria 1. Então, todos os domínios têm a mesma imagem, não tem problema nenhum, desde que seja uma só, ok? Já nas retas x igual, elas não configuram uma função. E nós temos dois problemas aqui distintos em relação a isso, tá? Então, aqui eu vou botar x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, x igual a menos 1, x igual a menos 2, fosse em cima do eixo y, x igual a 0. Então, nós temos que, pela definição de função, para ser função, cada domínio tem que ter uma e somente uma imagem. E segundo, a função deve ser contínua. Todo domínio deve ter uma imagem. Então, nós temos aqui, quando eu pego isoladamente a função x igual a 1, primeiro, ela não é contínua, ela só é o tempo todo x igual a 1. Ao pegarmos o x igual a 1 aqui, ele tem infinitas imagens. E pela definição de função, cada domínio tem que ter uma e somente uma imagem. Então ele fere de dois modos distintos a definição de função. Primeiro, cada domínio tem que ter uma imagem só, então cada x tem que ter um único y correspondente. E aqui nós temos que o x igual a 1 tem infinitas imagens. E segundo, a função também ela não é contínua, ou seja, não tenho x igual a 2, x igual a 3, eu não consigo definir um par ordenado, consequentemente não é uma função. Então essas retas, elas existem, elas são equações de reta, porém elas não são funções. Então a função y igual é uma função que ela é constante, só que a reta x igual, ela não se enquadra ao perfil de uma função primeiro grau. Beleza? Valeu, até o próximo quadro. Vamos lá, galera. Dando prosseguimento aí à nossa aula de função do primeiro grau, nós temos aí na página 52, exercício número 7, ele fala que o gráfico abaixo apresenta informações sobre a relação entre a quantidade comprada x e o valor total pago y para um determinado produto que é comercializado por revendedores. Então nós temos aqui que dentro do plano cartesiano, né, o eixo x representa o número de unidades, o eixo y representa o valor pago por essas unidades. Essa questão, ela até vai falar sobre o que nós chamamos de tendência linear, que eu vou explicar a seguir. Só que nesse caso é bem simples porque é uma relação direta de uma metade da outra, né? Então, uma vez que 4 unidades valha R$2, 2.350 vai valer exatamente a metade, né? Então, nesse caso daqui vai ser 1.170 reais, ok? Que é a letra F. Nesse caso daqui, quando a gente fala sobre a tendência linear,
Essa tendência linear, ela é sempre motivada por uma semelhança de triângulos e a sua resolução está na competência 4, dentro da proporção entre duas grandezas, ok? Então essas grandezas aqui, elas podem estar crescendo ou diminuindo, dependendo se a função ela é crescente ou decrescente. Da onde que vem essa semelhança? Como qualquer reta traçada dentro do plano cartesiano, temos uma relação de plano cartesiano com eixos coordenados perpendiculares, sempre a semelhança obtida aqui é baseando-se em triângulos retângulos, tá? Então aqui é fácil de verificarmos isso. Então, por exemplo, para trabalharmos com o que nós chamamos de tendência linear, a tendência linear, ela leva em consideração justamente a proporcionalidade dentro de um gráfico de uma função afim, né? Então, como é que nós vamos estabelecer isso? Então, aqui eu vou criar uma situação, problema na minha cabeça e vamos ver como é que será o resultado final. Eu vou pegar aqui uma função crescente mesmo, tá? Então, vamos supor que em 2001, quando eu comecei a trabalhar, eu ganhava R$500. Em 2005, eu ganhava R$1.000. Seguindo a tendência linear, qual o valor esperado para o ano que vem? Em 2021, quanto será que eu devo ganhar? Ok? Então, eu quero saber, baseando-se numa tendência linear, obviamente eu queria que o meu gráfico do meu ganho fosse exponencial e não linear, né? Então, exponencial, obviamente, eu ganharia muito mais. Então, vamos ver como é que funcionaria isso aqui na prática. Então, em 2001, R$500, em 2005, R$1.000, qual o valor esperado para o ano que vem, 2021? Então, esse valor aqui eu vou chamar de K. Normalmente eu atribuo uma letra que não se confunde nem com x nem com y, nem mesmo com os coeficientes, no caso A e B. Então aqui nós vamos fechar um triângulo retângulo, tá? E fazer a semelhança de triângulos dentro desse triângulo retângulo, ok? Então dentro dos aspectos do triângulo retângulo, sempre vamos analisar as alturas e os comprimentos, né? Então nós temos aqui a altura do triângulo menor é igual a 500, a altura do triângulo maior é K menos 500, esse K foi horrível. A base do menor é igual a 4 e a base do maior é igual a 20, ok? Então nós vamos fazer que a altura do pequeno está para a altura do maior, da mesma forma que a base do pequeno está para a base do maior. A simplificação da proporção pode ser feita em pé ou deitada, desde que os números sejam proporcionais, jamais cruzando. Então aqui eu posso cortar, por exemplo, o 4 com 20, que aqui vai ficar 5 e aqui vai ficar 1, né? Então, ao multiplicarmos cruzado, esse valor vezes 1 dá K menos 500 mesmo. É igual a 5 vezes 500 dá 2.500. Ao passarmos o 500 para lá, nós temos que a expectativa linear do meu salário em 2021 é de R$3.000. Então, essa tendência linear, ela faz jus a uma função do primeiro grau, só que a sua resolução não é baseando-se numa função do primeiro grau. Então, ela não tem nada a ver com a competência 5, ela tem a ver com a competência 4, que é uma proporção. Então, essa proporção ela está presente em várias questões dentro da prova do Enem. Então, toda vez que você tem esse caso daqui, é a proporção que você deve utilizar. Essa é a resolução padrão que se espera do candidato. Beleza? Vamos lá. Aqui na apostila de vocês, a seguir tem uma questão que fala sobre as unidades E e C de temperatura, né? Vai ver que minha residência de cachorro tem tudo, né? Questão número 8. A questão número 8, ele fala que Everton criou uma escala E de temperatura com base na temperatura máxima e mínima da sua cidade. Então, nós temos aí que ele põe uma tabela, graus E e graus Celsius. Então, nós temos aqui 0 e 80 e aqui 16 e 41, beleza?
Em que temperatura aproximadamente, então faz com que a gente possa ter uma margem para aproximar, ocorre a solidificação da água na escala E. Então, a gente sabe que na escala Celsius, né, a 0 graus Celsius. Então, qual será na escala E? Então, aqui a primeira coisa que eu vou fazer é estabelecer um plano cartesiano para poder comparar as duas escalas, né? Então, aqui no eixo Y, eu vou botar graus Celsius. Então, aqui vai ser graus Celsius e aqui será graus E. Então, esse gráfico aqui, ele começa a princípio assim. Ele corta o eixo Y no 0,16 e ele tem um outro valor associado que é 80,41. Então, mantendo essa lógica linear aqui, ele quer saber qual será o valor de solidificação na temperatura graus E. Então, nós sabemos que, no caso, o y, né, que é o grau Celsius, será zerado. Então, essa função aqui, ela já tem o valor do b, né, correspondente, porque o b é onde corta o eixo y. Então, eu sei que uma função crescente do tipo y é igual a ax mais b. Então, já sei o valor do b, porque esse par ordenado aqui é o par ordenado 0,16. Para acharmos o valor do a, basta substituirmos o outro par ordenado, que é 80,41. Então, no caso, aqui vai ficar 41 é igual a vezes 80 mais 16. Passando 16 para lá, 41 menos 16 dá 25. É igual a vezes 80. Passando o 80 para cá, dividindo, vai ficar 25 sobre 80. Simplificando por 5, vai dar 5/16. Então, achamos aqui a nossa função, que ela é y é igual a x mais b. Beleza. Então, se ele quer saber, né, a relação para a solidificação do E, nós sabemos que o y corresponde a graus Celsius e 5/16 graus E mais 16. Então, tem que zerar graus Celsius, né? Então, tem que zerar o y. Então, no caso, eu estou querendo saber qual é a raiz da nossa função. Então, igualando essa função a zero, vamos obter 5/16 de x mais 16 igual a zero. Vou passar o 16 para lá. 5x sobre 16 é igual a menos 16. O 16 está dividindo, vai passar para o outro lado, multiplicando. 16 vezes 16 dá 256. E vamos passar o 5 para lá dividindo. 250 dividido por 5 daria 50. 255 por 5 daria 51. Então, isso aqui vai dar 51, um pouquinho, né? Como ele falou sobre o valor aproximado, então vamos estimar em menos 51 graus E. Então, é aqui que vai ocorrer o período de solidificação na temperatura graus E, ok? Então, nesse caso daqui, dá para compararmos também de forma cartesiana. Nesse caso, eu botei o eixo Y como sendo graus Celsius e o eixo X graus E, como sugeriu o problema, porque ele botou X e Y, né? Então, eu aproveitei o formato. Então, nesse caso, a gente utilizava justamente a estrutura da função do primeiro grau mesmo, beleza? Até o próximo vídeo.